Isso aí, pessoal. Pedir para todo mundo fechar o microfone, por favor, para a gente... Ok. Ok. Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Eu compartilhei minha tela aqui, eu já fui direto para a plataforma para eu mostrar um pouquinho do Vigilant funcionando. Quem teve a experiência de nos visitar lá no MindDSEC, a gente fez muito do que eu vou apresentar aqui agora, talvez com um pouco mais de tempo e detalhe para vocês aqui. Antes disso, só criar um contexto aqui. Qual que é a nossa missão com essa plataforma, com o Vigilant? Nossa missão é detectar e responder incidentes de rede de forma autônoma, o mais rápido possível e o mais assertivo possível. Essa é a nossa missão. Nós não somos o antivírus, nós não somos o cara que recupera alguma coisa, nós não somos o cara que protege de um hacker não entrar. Olha que absurdo que eu estou falando. Quem tem que... um hacker pode entrar em uma rede de diversas formas. E, normalmente, quando esse cara entra em uma rede, ele consegue acesso, ele ganha acessos e privilégios dentro da rede, a coisa mais comum que nós fazemos é culpar o usuário. O usuário também clica em qualquer coisa, né? O cara recebe lá um e-mail. Refaça o seu cadastro no banco XPTO, que ele nunca teve conta, ele vai lá refazer o cadastro. E concorra a um Peugeot 206. O cara vai lá e completa o cadastro, afirma, instala alguma coisa que precisar instalar na máquina, sendo que sem o menor critério. Quando a gente usa esse tipo de argumento para culpar o usuário, a gente esquece de outras coisas. A gente esquece que, primeiro, por que aquele e-mail chegou para o usuário? Quantos investimentos em cibersegurança caíram por terra? Porque aquele e-mail chegou até a caixa do usuário. Aí o usuário clicou no e-mail e abriu uma conexão com uma área obscura da internet. A internet tem áreas obscuras, que são muito bem mapeadas, mas o usuário foi lá e conseguiu ir até lá. Outras tantas tecnologias e investimentos falharam. Ele baixa um artefato malicioso, instala na própria máquina. Mais um monte de coisa caiu. Esse artefato malicioso estabelece uma conexão com a central de comando e ataque. O hacker está dentro da rede. Quantas coisas não caíram? A culpa é do usuário? Também, não é só do usuário. A culpa é de processo, a culpa é de plataformas que são utilizadas e a culpa é de pessoas. Sempre a gente vai olhar isso nesse tripé. Bom, quando a gente tenta se defender disso, e aqui vem um ponto importante, quando eu tento me defender disso, cara, é uma guerra insana, porque tem diversos estudos que mostram isso, grandes consultorias, a IBM tem dados alarmantes sobre isso. O hacker tem 1 milhão de possibilidades de entrar dentro da rede. Como que eu vou me defender de 1 milhão de ataques? Como que fazer um paralelo com a desgraça que está acontecendo em Israel, como que o meu domo de ferro vai funcionar para todo esse ataque que eu recebo? Nem em Israel funciona 100%. Algum míssil alguma bomba ali acaba caindo no chão, atingindo o solo. Então, como que eu me protejo disso? E aí, quando a gente olha para o tamanho do problema, a gente fala, não, é impossível me proteger. Vem uma grande consultoria e fala, olha, um hacker fica quieto dentro da sua rede 297 dias sem ser detectado. E aí você fala, pô, ferrou, né? Então o cara já pode estar dentro da minha rede. E isso é algo que nós constatamos o tempo todo, porque nós vivemos isso, a gente vê isso quando a gente está implementando, principalmente o Vigilant em clientes. Então, o hacker pode entrar, tem várias formas de entrar, é muito difícil de eu me proteger. Grandes consultorias soltam diversos dados alarmantes, um outro não é a questão de se eu for invadido, não, é quando você for invadido. E aí, quando você for, qual a sua capacidade de responder para isso? O Vigilant, ele tem essa missão de, a partir do momento que tudo falhou e um hacker entrou na rede, a gente consegue identificar e isolar aquele problema da forma mais rápida possível, mais assertiva possível. De novo, o Vigilant não precisa de 1 ano para analisar, ele não precisa de 1 mês para analisar.
nem uma semana para analisar. Nós fazemos isso nos primeiros 30 segundos. Que uma movimentação suspeita começa a acontecer na sua rede. Por quê? Isso tem isso tem um padrão, isso tem um modo de operar. São milhares de modos de operar, são milhares de táticas de ataque. O vigilante conhece muitas táticas de ataque. Ah, vocês conhecem 100% das táticas de ataque? É óbvio que não. Qualquer pangaré que se dispõe a dizer que, olha, eu trabalho com cibersegurança e protejo 100%. É mais um charlatão. É o que nós mais temos ultimamente, são charlatões, né, que prometem o fim e o mundo mais por atenção do que qualquer outra coisa. Então, não tem como proteger 100%, mas nós conhecemos muitas táticas de ataque. Hoje o Vigilante conhece mais de 7.000 técnicas de ataque que a gente consegue, ao identificar essas técnicas, a partir de que a gente correlaciona esses dados, tomar uma ação assertiva e preventiva sobre aquilo. Já no início. E também ter a capacidade de, quando nós instalamos, a gente identifica erros de configuração de firewall, máquinas com malwares estabelecendo conexão com central e comando e ataque. Há pouco, eu até tem um corte de um vídeo, de um podcast que a gente fez faz algum tempo. A gente detectou um cliente reclamando em uma das empresas do grupo que o servidor de banco de dados dele estava extremamente lento, que ele precisava aumentar recurso. Cara, uma semana atrás não estava, agora o que você cresceu? Vocês compraram quantas empresas, né? O seu servidor usava 20%, 30%. E aí, do nada, ele chega e eu preciso aumentar recursos. Alguma coisa você fez. Contratou 1.500 pessoas, contratou todos os desempregados do mundo, sua aplicação explodiu. O que diabos mudou no seu negócio? Não, no meu negócio não mudou nada. Claro que dados crescem, organicamente os dados vão crescendo, mas eles crescem, eles não explodem. Se explode, alguma coisa está errada ou muito certa, né? Você acertou a mão no que você estava fazendo. E aí a gente, peraí, vamos olhar esse servidor e tal. A hora que o especialista entrou e olhou, o especialista descobriu que aquele servidor, na última semana, estava sendo utilizado para minerar criptomoeda. Ele era um minerador de criptomoeda, fazia parte de um pool gigantesco de máquinas infectadas e invadidas no mundo, minerando criptomoeda para algum espertalhão qualquer aí na internet. Isso pode estar acontecendo dentro da rede? Agora, pode. O vigilante tem capacidade de detectar? A gente tem uma alta possibilidade, mas é muito alta, de detectar esse tipo de coisa, mesmo que ela já esteja acontecendo. Então, como que a gente faz isso? O vigilante é instalado agentes nas máquinas. Então, instala agente no servidor, na estação de trabalho, é o mesmo agente, o valor é o mesmo. O vigilante ele é cobrado por agente instalado. Esse agente ele vai conviver, como que fala essa palavra? Acho que é coabitar junto com outros EDRs de mercado, caso tenha, porque o vigilante ele não é um EDR, ele é um XDR, e a diferença é que a gente analisa não só o comportamento do endpoint, mas o comportamento à volta do endpoint, e a gente também consegue receber informações de outros elementos para ajudar a compor a tomada de decisão. Então, o vigilante ele é um XDR, nós chamamos de alto XDR, porque muitas das nossas ações são autônomas, e o alto veio da galera de marketing, mas isso não importa, deixa os caras com o crédito deles. Nós somos um XDR, nós somos uma extensão da detecção e resposta. O Gartner posicionou isso no último quadrante dele. As empresas que antes só faziam CIEM, essas empresas estão se movimentando para entregar uma detecção e resposta mais inteligente. O vigilante já nasce, ele é puramente uma ferramenta de detecção e resposta. Ele não é um CIEM transformado em um XDR, não. Ele é um cara que nasceu como um XDR. Então, nós instalamos o agente. O agente ele tem 3 funções, sendo que uma função ele só executa uma vez, que é o ajuste de auditoria da máquina. Eu ajusto para eu ver os comandos que são digitados,
para ver algumas interações de eventos. Então, ao instalar o agente do Vigilant, tem um ajuste de auditoria. Ao ajustar essa auditoria, o agente sobra duas funções para ele. Primeiro, enviar os eventos de rede. Segundo, receber instruções. Então, nós enviamos os eventos de rede para um data lake. Esse data lake fica na cloud do Vigilant. E na cloud do Vigilant, nós conseguimos, esse data lake estando na cloud do Vigilant, deixa eu tirar uma mensagem aqui que está na minha tela, que está me atrapalhando. Esse data lake que fica na cloud do Vigilant, ele é único e exclusivo de cada cliente. Então, não existe dados do cliente A, B e C misturados com dados do cliente E e F. Então, são ambientes segmentados e separados. Por que a gente olha essa estrutura? Nós prezamos muito por uma coisa chamada overhead. Eu quero ter o menor overhead, gerar o menor overhead possível dentro da sua rede, ou seja, consumir o menos possível dos seus recursos, para que eu, em vez de ser uma ferramenta que proteja, eu não me torne um vetor de problemas dentro da sua rede. Seja um vetor de problemas por consumo de CPU, memória, disco. Então, os eventos são enviados para a cloud do Vigilant. Lá na cloud do Vigilant rodam os modelos. E uma outra informação do agente, o agente não tem inteligência, engines, assinaturas, não tem nada lá. O agente ele é oco, justamente para preservar essa questão de consumo. Então, todos os modelos rodam na cloud do Vigilant. O Vigilant detecta algo, ele recebe esses eventos, separa esses eventos em 4 grandes categorias: rede, sistema operacional, aplicação e arquivos, e esses eventos são posicionados dentro do radar do Vigilant para dar uma visibilidade muito precisa e rápida de um possível problema dentro da rede, que é isso que a tecnologia permitindo, eu vou demonstrar aqui para vocês na prática. Nós concorremos hoje, e nós somos uma solução nacional. O Vigilant ele foi todo desenvolvido aqui. O time está aqui, tecnologia é nossa, as regras são nossas, e quando nós fizemos o Vigilant, nós não fizemos ele há 5 anos, mais de 5 anos atrás, nós não fizemos esse projeto para ele ser um XDR, ou para ele ser uma plataforma de cyber. Nós fizemos esse projeto para resolver um problema de uma empresa de cloud chamada Online Data Cloud, é uma boutique de cloud, está há 30 anos no mercado e atende centenas de clientes. Esses clientes, eles tinham dentro dessa cloud e também nas clouds públicas, que a Online também cuida, sustenta, na verdade, invariavelmente 2 a 3 vezes por mês a gente tinha que fazer um grande restore dentro da cloud, porque o cliente estava todo criptografado. Foi daí que nós começamos a estudar soluções. Quando a gente olhou as soluções de mercado, nós achamos soluções maravilhosas, inteligentíssimas, de ponta, que poderiam resolver o problema. Porém, essas soluções, quando a gente trazia o case para fechar a conta, não fechava. E soluções que fechavam a conta não prestavam. Então, criou-se esse desafio. O que nós fizemos? A gente esqueceu o que o mercado tinha a oferecer, olhamos o problema e começamos a resolver aqueles problemas. Nós resolvemos problema em camada por camada, são várias camadas de um ataque. Ele tem se você dissecar um ataque, se fosse um sapo e a gente estivesse dissecando um ataque, ele tem várias camadas ali, e a gente foi resolvendo. Nos últimos, depois de 4 anos com um resultado maravilhoso dentro da Cloud Online, onde são quase 4 anos que nenhum cliente solicita restore de backup, que tem os servidores dentro dessa cloud, a gente resolveu transformar o Vigilant em uma startup. Fizemos uma spin-off completa da operação do Vigilant, da Online Data Cloud. Hoje o Vigilant ele é uma operação que anda com as próprias pernas, e a Online Data Cloud é uma empresa de cloud que é uma consultoria, boutique, ela é muito especializada, muito focada no que ela entrega, seguindo a vida dela também. E é daí e é importante falar isso, porque é daí que nasceu o Vigilant. Nessas últimas... E aí, ultimamente, a gente vem, obviamente, sendo comparado e se comparando com grandes soluções do mercado.
E um feedback muito positivo que a gente teve, inclusive de parceiros de soluções concorrentes, nesse último NDSEC, que foi o evento que nós escolhemos para nos lançar como o primeiro Alto XDR nacional. Eles falaram: ó, vocês resolvem um problema que todo mundo aqui está se propondo a resolver. É o mesmo problema que vocês estão se propondo a resolver, porém, de uma forma muito peculiar. Ou seja, o mercado resolve o problema de um jeito padrão. A gente tem, sim, tem coisas que a tática de ataque é a mesma para tudo, mas a resposta a gente dá de uma forma um tanto peculiar quanto que o mercado entrega hoje para o cliente. Um cliente há pouco comprou uma solução caríssima, um cara super grande, famoso. Na época do Bolsonaro, ele era mais famoso ainda. E ele comprou uma solução chamada Darktrace. Darktrace é um dos maiores XDRs do mercado. Ele tem uma capacidade de trabalhar monitorando o comportamento em si, sem olhar externamente as assinaturas. É uma coisa maravilhosa, o modelo que o Darktrace aplica. O que o cliente nos falou? Eu comprei o que tinha de melhor para comprar. Nos primeiros 4 meses, eu não sabia se eu comia ou se eu passava no cabelo. Se fosse eu no lugar dele, eu já ia comer, porque eu não tenho cabelo para passar. Mas o cara não sabia se era para comer ou para passar no cabelo. Depois de 4 meses sem saber o que fazer com aquilo, sem ele ver o negócio funcionando, mas sem conseguir interagir com a plataforma, ele mandou uma equipe técnica treinar. Treinou uma equipe técnica, que depois ele perdeu os técnicos, tá? Esse é um outro problema, não vem ao caso agora. Mas ele treinou uma equipe para a equipe poder operar a solução. Muitas soluções do mercado de cibersegurança hoje são extremamente complexas de operar, extremamente difíceis de mostrar um incidente para o usuário e aplicar isso de forma prática. Esses são outros problemas que nós tentamos resolver quando a gente, então, transformou todas aquelas táticas nossas em uma plataforma. E essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu vou tentar fazer algo aqui, que talvez alguns de vocês viram no MindDSEC, mas eu vou gerar distúrbios dentro dessa rede aqui para a gente entender um pouquinho a dinâmica do Vigilant funcionando. Bom, eu estou aqui com o meu Kali Linux aberto. Para os que não sabem o que é um Kali Linux, uma certeza você pode ter. Você tem um coração puro. Para vocês que já sabem o que é o Kali Linux, vocês têm algo a se justificar quando estiverem lá na frente do padre. O Kali Linux é um Linux especialista que tem frameworks para pentest. Invariavelmente, o Kali Linux é o Linux hoje mais usado para fazer ataques no mundo. Você faz um curso do Kali Linux pagando R$32, você aprende a mexer nele, montar artefato, montar exploitar ambiente. É um curso de R$32, te ensina a trabalhar com isso. Basta que você conheça o básico de rede e saiba dar comandos no Linux. Bom, eu tenho aqui vários terminais abertos, né, na mesma máquina. Então, eu estou conectado naquela rede via VPN, estou pingando uma das máquinas daquela rede e eu quero fazer algumas coisas. Eu vou rodar aqui, tem um Hydra, é um framework de brute force. Eu estou dentro da rede e vou querer quebrar alguma coisa ali dentro. Então, eu vou rodar um Hydra, vou rodar um scan e vou rodar um SQL injection. Vou só completar o comando aqui. Bom, vamos olhar o comportamento do Vigilant. O Vigilant ele começa a receber os eventos e os eventos já começam a cantar na interface. Então, ele está reclamando que eu estou recebendo eventos aqui de movimentação de lateralidade conforme o Mitre, que é, no caso aqui, um brute force. Eu estou rodando uma técnica de brute force. E aqui ele já me identificou num evento crítico que é um brute force, esse erro de login, então um login interno sendo errado. Ele está me mostrando aqui que eu estou tendo uma ação de SQL injection, vindo de um IP interno. Ele está me mostrando aqui que há uma suspeita de movimentação de lateralidade. Há uma movimentação de lateralidade. Ele posiciona os eventos mais próximo ao impacto, significa que só de bater o olho eu sei que o problema está dentro da rede. Como esse problema pode estar dentro da rede? Quantas vezes a gente não vê o nosso cliente nos ligar e falar: olha, o meu fornecedor do RP, o meu fornecedor do banco de dados, está aqui conectado na minha rede, libera a máquina dele para sair para a internet.
E essa máquina que ele libera para acessos, invariavelmente, ela não vai ter as políticas de segurança daquela empresa. Então, é uma máquina que você não sabe. Ela pode estar ali e começar a escanear a sua rede, começar a fazer brute force na sua rede. É super comum. Se você tem um dispositivo IoT, você não vai ter agente instalado no dispositivo IoT. Mas se ele estiver gerando algum tipo de distúrbio dentro da sua rede, que identifique dentro das táticas, e aí são várias categorias de táticas, e a gente classifica isso de acordo de acordo com a tática, né, que representa aquilo, a gente vem e posiciona o evento. Ao posicionar o evento, só para olhar um pouquinho o evento, né, esse aqui é um evento de scan, aquele scan que eu fiz. Você pode usar esse botão no Vigilant, que ele é um prompt para várias ferramentas de modais de linguagem que eu posso te trazer uma explicação do que é realmente aquilo ali e tal. O Vigilant traz uma informação aqui. Os eventos ficam aqui por 24 horas. Desculpa. Os eventos ficam aqui por 90 dias. Tá? Os eventos ficam 90 dias e você pode filtrar esses eventos por colunas, você pode filtrar por máquina, você pode filtrar por tipo de evento e assim por diante. Então, acaba que ele entrega muita coisa de CIEM aqui, principalmente no que diz respeito à gestão de log centralizado. Porém, gestão de log e evento centralizado. Porém, é importante lembrar, vários logs a gente descarta porque não faz sentido para detecção e resposta, e por isso que nós não somos um CIEM. Então, o vigilante ele detectou, quando o radar cantou ali, mostrou os alarmes, ele enviou um alerta por e-mail do administrador ou um ticket lá dentro do service desk do cliente. E tomou uma ação. Eu parei de pingar a rede. O vigilante, a instrução que o agente recebe é exatamente essa. Eu vejo um problema, eu aviso as máquinas, olha, tal equipamento, tendo agente do vigilante ou não, tal máquina, ela deve ser isolada, então você não receba a conexão dela. As máquinas param instantaneamente de receber conexão dessa máquina. Isso, todo esse processo entre receber o evento, correlacionar ele, identificar o problema, criar uma regra e enviar para todo mundo, a gente faz isso num ciclo de 1 minuto. É isso que a gente busca entregar. Só para finalizar aqui e mostrar por que a gente fala que nós somos uma plataforma de simples visualização, simples operação. Então, eu tenho aqui o meu IP que está bloqueado, tá vendo? Eu já apliquei isso nas 7 máquinas que eu tenho nessa rede fake, poderia ser 1000. Então, eu sei em quantas máquinas a regra foi aplicada, né? Eu já tive confirmação disso, eu vou desbloquear. Maravilha. Ao desbloquear, em pouco tempo eu começo a ter acesso à rede de novo. Então, é muito simples de operar, muito poderoso para agir, e essa é o nosso maior desempenho, essa é a nossa maior base de trabalho em pesquisa. Nós temos várias frentes de pesquisa para analisar e identificar possíveis novas táticas de guerrilha aqui. Eu fiz alguns exemplos, nós estamos falando de uma base com mais de 7.000 possibilidades. Dentro do sistema operacional, tem tantas outras análises. Se eu ver quando ele vai atualizar a tela aqui, e a hora que ele atualizar, os alarmes vão sumir, porque esses alarmes vão sumir porque eu tratei o incidente. Então, ele tira do radar, limpa o radar. A ideia do Vigilant é o radar estar sempre limpo. Nós temos uma experiência muito, muito recorrente, que é a gente vai implementar o Vigilant numa rede, essa função ativa aqui, ela fica desabilitada. Por quê? A gente trata, identifica, correlaciona, só não toma ação quando a gente instala. Porque se a rede está comprometida, a gente não pode ser a ferramenta que vai virar um vetor de ataque lá dentro. Então, a gente entra no modo desativado, depois de 4 dias, 5 dias, aprendeu um pouco com a rede, viu os eventos, aí a gente liga a ferramenta quando tudo está sob controle, né? Está tudo sobre... Está numa normalidade, a rede está numa normalidade, aí o vigilante entra em modo ativo. É muito comum a gente identificar, por exemplo, regras erradas no firewall.
Então, instala o Vigilant, começa a ver exatamente isso que vocês estão vendo na tela aqui, ó, que é brute force vindo de fora. Por que que tem? Porque essa rede aqui, ela está exposta para a internet, com vários erros de configuração, com várias vulnerabilidades expostas, e essa rede, ela é usada, ela é uma das redes que nós usamos para aprender sobre novas táticas. Então, conforme essas redes são atacadas, o Vigilant vai aprendendo, e quando a gente aprende, hoje a gente aprende com as nossas redes de running net e também com a rede dos nossos clientes. Então, é quase que um modelo. Nós estamos, na verdade, caminhando para ter um grande modelo de neural de reconhecimento de problema através de entender o comportamento de um monte de coisa que está chegando, um monte de servidor no mundo inteiro. Então, o Vigilant tem essa facilidade aqui no radar. E uma coisa muito comum é a gente instala e começa a ver brute force vindo do mundo para dentro de uma máquina interna. Isso é normal. Pô, aí você chega para o cara e fala, olha, tem uma regra errada no Firewall, sua porta de RDP está aberta para o mundo, para o servidor tal. Não, é impossível. Como que eu vou deixar uma porta de RDP aberta para o mundo? Então, pode olhar lá que você tem regras no Firewall configurado errado. É batata, é 100% de acerto nisso. Todas as vezes que a gente vê esse tipo de ação, é regra errada criada no Firewall. Então, foi criar uma regra para um IP específico, acabou abrindo para N. E está lá. Eu brinco o seguinte, se você sofre de solidão, abre a porta de RDP para o mundo, que em 5 minutos sua solidão acaba, porque bastante gente vai ficar batendo nela. Né? E batendo nela de forma insistente para conseguir entrar. Em menos de um dia, você está classificado em listas como listas do Shodan e outras mais. Então, o erro de configuração pode ser muito simples, principalmente falando de um firewall, pode ser uma coisa tão simples, mas pode trazer um problema muito grande, e é um problema grande e silencioso. Não só grande, mas grande e silencioso. Bom, em linhas gerais, eu mostrei o funcionamento do Vigilant aqui, de uma forma bem caricata, porque o cara que vai fazer um ataque, ele não faz essa barulheira toda que eu fiz dentro da rede, fiz mais como um modelo de caricatura aqui para a gente entender o que a gente quer entregar. E aí eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, dúvidas, me falem. Pode falar, Silvério. Boa tarde aí, Adriano. Boa tarde. Agradeço aí pela apresentação. Cara, eu tenho uma empresa de tecnologia, hoje eu cuido de mais de 80 clientes, e através de um lead aí que chegou, acho que via Instagram, eu conheci a ferramenta de vocês, eu sentei com o pessoal já, a gente já está conversando. Eu gostei muito da ferramenta, gostei do método como vocês trabalham. E hoje essa semana a gente agendou uma POC já para poder tratar isso, porque qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é instalar o Vigilant em todos os meus ambientes, em todo o meu complexo que eu cuido. Então, eu estou falando de diversas complexidades, como virtualizadores, que a gente cuida bastante. A gente usa muito Firewall, que não é Next Generation Firewall, que estou falando de PFSense, né? Então, são coisas que hoje na reunião de POC, nós já falamos sobre isso, e os meninos falaram assim, não, a gente vai até trazer essa solicitação sua, e eles até perguntou, cara, mas você é um provedor? Eu falei, não, cara, a gente cuida hoje de 80 clientes, e grande parte ainda tem muita coisa on-premises, tem uma ou outra coisinha. Eu até falei assim, não faz muito sentido um cliente que tem uma base de dados SQL, um cliente servidor, e diretamente para a nuvem, ele vai pagar muito caro por isso, né? Então, a gente tem alguns ambientes assim, e eu estou falando de 80, né? E eu queria te perguntar se vocês... essa é a primeira demanda que chega, eu estou falando de VMware, de Proxmox, que são... por que é essa pergunta? Porque recentemente eu tive um VMware meu, que ele teve um ataque de DDoS na placa de rede, né? Então, as máquinas lá dentro estavam todas ok. O ataque foi no host. Então, todas as máquinas ficaram inacessíveis por conta do ataque de DDoS na placa de rede. E eu sei que VMware é software específico, agora ele acabou de ser compra pela Broadcom, então está mudando tudo e etc. Tal. Eles até sugeriram alguma forma da gente tratar algumas coisas em syslog lá, tudo. Mas a minha pergunta, te contextualizei, porque a minha pergunta de forma geral tem muita coisa on-premises que a gente cuida muito, eu estou falando de Wi-Fi corporativo de alta performance, estamos falando aí de ambiente de 3.000, 4.000 pessoas no Wi-Fi que a gente cuida, a gente tem Unifies, redes Unifies de alta performance espalhadas em muitos lugares, com 150 antenas, por exemplo, que pode derrubar uma antena dessa.
Então, o agente de vocês, pela apresentação que eu tive hoje, e o seu time de vendas está de parabéns, porque tudo que você falou aqui, eu já estava brifado só pelo seu time de venda. Eu nem participei dessa feira, eu não sabia. O time de vendas está bem alinhado com a proposta da empresa. A questão os agentes de vocês hoje, pelo que eu entendi, é Linux e Windows. Só que nós estamos falando de um ambiente muito heterogêneo nas redes, na nossa realidade aqui. E eu falo de Goiânia, tá? Apesar que eu tenho alguns clientes de São Paulo, como o aeroporto de Congonhas é meu cliente, eu tenho algumas empresas de pagamento lá, mas o meu core forte aqui é Goiânia. Então, assim, eu estou falando de dispositivos de suítes, estou falando de Unify, eu estou falando dos virtualizadores, eu estou falando de softwares como PFSense, que é muito utilizado, né? Cara, vocês têm alguma coisa preparada para esse ambiente? Deu para sacar aí pela apresentação o quão eficiente mas eu me preocupo também por todos esses outros devices que formatam uma rede de clientes nossos. Bom, não, maravilha a tua pergunta. É um ambiente que a gente conhece bastante e aqui, Silvério, preciso te responder em 2 cenários. Primeiro cenário, eu tenho o cliente A, o cliente B e o cliente C. Para cada cliente, eu tenho uma plataforma diferente, um data lake diferente, uma ação diferente. Para isso, você vai ter o Vigilant dando uma resposta muito ativa, né? E muito assertiva, como a gente viu aqui. Não, eu não tenho esse ambiente. Eu tenho um ambiente eu administro 80 servidores, 80 máquinas, às vezes com mais ou menos máquinas lá dentro. E é você que é responsável por cuidar disso. Parte da resposta ativa você consegue dar. A outra parte não, porque você vai estar misturando eventos de rede de clientes dentro de um mesmo data lake. Por LGPD, é meio arriscado para você, porque o evento de rede ele é um dado sensível. Então, ele tem que ser segmentado. Você não pode estar com isso misturado com outros clientes. Mas se você falar, não, eu cuido desses servidores, nesses lugares, porque o meu modelo de negócio é esse, é possível sim implementar. Quanto ao VMware, importantíssimo. Muita gente esquece que sobre o ESX roda uma pequena máquina virtual, sobre o virtualizador roda uma pequena máquina virtual chamada ESX. E o que nós fazemos hoje? Nós já normalizamos os eventos do ESX. Então, você vai entregar esses logs para a gente e a gente entrega a resposta, a gente consegue entregar alguns tipos de resposta. Não é comum falar que você sofreu um DDoS na placa do ESX, porque um DDoS seria muito distribuído. Talvez você sofreu ali uma tentativa de injection ou um brute force. Isso o vigilante detecta muito rapidamente e a gente consegue te dar a resposta exata do que está acontecendo para você ir lá e tomar uma ação. Um ataque de DDoS aconteceria nesse caso se por algum erro de configuração todo o tráfego do mundo estivesse vindo para a máquina. Aqui eu estou sendo... eu tenho... Quando eu tinha... Na verdade, eu sou novinho, ainda que meus cabelos não nasceram, mas quando eu tinha uma cabeleira muito similar à tua, e isso tem alguns aninhos, é o tempo que eu estou trabalhando com redes. Então, topologia de rede é uma coisa que sempre que alguém me fala, eu desenho ela dinamicamente aqui na minha frente aqui. E hoje o Vigilante ele está totalmente possível de te atender. Só te falando, o Proxmox, ele é um Linux lá, o Linux dele é tranquilo. Então ele vai receber. O que eu estou te falando é o que fala com o virtualizador. Então, aquela camadinha que fala com o virtualizador é um SO Linux. Falar agora dos... você falou PFSense, eu tinha esquecido desse cara, mas ultimamente eu tenho falado o seguinte, olha, nós hoje conseguimos dar resposta para firewalls, uma das poucas soluções que se compromete a fazer isso, desde que o firewall tenha alguns critérios, né? Alguns requisitos. Então, como que nós fazemos isso? Primeiro, a gente pode receber os syslogs desses caras, os grandes firewalls de mercado, mais um. O que eu falo de mais um? Você vai juntar todos os firewalls de mercado, inclusive o MikroTik, que não é um firewall, não é grande, também não é um firewall, mas está na lista, né? Ele tem lá, você consegue criar regrinhas ali. O MikroTik, por exemplo, tem suporte a BGP, Fortinet tem, Sophos tem, esses caras, o próprio PFSense tem. Então, quando esse cara tem suporte a BGP,
você pode consumir sessões de IBGP que são peerings, que sobem dentro da rede. A partir do momento que eu consumo essa sessão de IBGP, toda vez que eu identifico um problema, eu crio como uma black hole dentro do peering de IBGP. Então, se o Firewall consumir aquele peering, o pacote morre em TTL, né? 32 saltos, morreu o pacote. Porque uma das soluções que nós desenhamos até para o nosso cliente, porque a gente é uma empresa também que olha muito a questão de custo. Tanto é que parte do nosso processo é fazer uma análise de fornecedores de tecnologia de todos os nossos clientes, né? E a gente desenha uma solução, exemplo, a gente utiliza o PFSense, mas aí a gente vai e contrata um EDR, instala em todos os endpoints, porque já que ele não desce tanto nas camadas ali, então a gente faz um casamento de solução para que o cliente fique amplamente conectado, né? Cara, e assim, outra coisa que a gente trabalha muito é com essa nova política, metodologia de Zero Trust, que é outra coisa que tem surgido bastante efeito, e a gente está muito tempo já sem incidente, né? E eu estou falando, a gente trabalha com indústrias, grandes organizações. E, claro, a gente atende algumas fintechs que aí nem se fala, não tem discussão, mas para alguns outros cenários a gente consegue reduzir custo de fornecedores e de licenciamento dessa forma. E a gente tem tido muito sucesso. É claro que a gente não sabe quais são as próximas etapas, a gente trabalha muito com o Fortinet também, que é o líder de mercado, né? Mas os nossos clientes têm fugido muito de licenciamento de firewall, sabe? Eles têm reclamado muito para a gente. Pô, velho, dá um jeito de diminuir isso aí para mim. Eu recebi tanto essa... Cara, diminui esse custo para mim, diminui esse custo para mim. Aí nós desenhamos essa solução e começamos a implementar. Cara, tipo assim, a gente até deu uma brochada, porque agora a NetGate parece que deu uma descontinuada, agora vai ser paga e tudo mais. Mas estava tendo muito sucesso e estava tendo... A gente, sim, foi uma solução que diminuiu muito o custo do cliente. Com os nossos EDRs e tudo mais. Então, eu trouxe esse levantamento porque assim, é uma realidade muito grande hoje. Sei lá, para cada 10 Fortinet, eu devo ter no mínimo, porque tem muita unidade descentralizada, eu devo ter no mínimo 80, 10 ou 80 a diferença de Fortinet para PF6 que a gente tem, sabe? Não, maravilha. Então, como eu te falei, a gente consegue atender essa topologia assim. Depois eu vou até questionar um pouquinho, meu pessoal. Acho que você deve ter falado com o Fagner. Com o Fagner, não. Ou você falou com o Fagner, você falou com o Braga? Com o Braga. Com Braga. Tá, vou conversar um pouquinho com o Braga, e na hora que montar a POC, você consegue desmanchar essas dúvidas que você tem. Show. Tá bom? O Eduardo quer me perguntar, manda bala, Edu. Boa tarde, Adriano, tudo bem? Maravilha. Bom, eu vou seguir mais ou menos o mesmo caminho do Silvério. Somos um MSP também aqui em São Paulo e a gente tem uma dificuldade parecida também nessa questão de logs, de equipamentos diversos, né? Também trabalhamos com Ubiquiti, temos alguns MikroTiks, FortiGate, WatchGuard, mas o problema maior é a questão de integração de logs com EDR. Por exemplo, vocês fazem integração para coletar os logs dos EDR para receber os incidentes na mesma plataforma, por exemplo, Malwarebytes, Z7, Bitdefender. Trabalhamos também com ferramenta DLP, de prevenção de vazamento de dados, né? E temos alguns clientes que temos contrato, então a gente faz o monitoramento. Daí são vários dashboards, né? E todas essas ferramentas têm a possibilidade de você consumir os dados via API, tá? E daí eu queria saber se tem, porque alguns CIEMs do mercado existe essa possibilidade, né, de você coletar os logs e receber os eventos. O Vim também, o Vim tem integração com o CIEM hoje. Ele pega, você faz uma configuraçãozinha lá, fala o IP, a porta, faz a autentificação, ele me envia os dados. Então, se tiver um backup que recebeu algum arquivo com malware, por exemplo, ele geraria o log. Existe essa possibilidade? Sim, nós recebemos os logs como um XDR de mercado, a gente recebe os eventos no Vigilant, só que eu não faço papel de CIEM. Então, o que eu estou querendo falar com isso? A gente vai receber os eventos e vai tratar os eventos que fazem sentido para detectar e responder a um incidente de rede. Receber o evento simplesmente por compliance de deixar guardado,
perigoso que eu acabe excluindo algum evento. Então, aí eu não aconselho usar a gente, né? Ah, não, minha necessidade não é essa. Eu quero ter os eventos focados a identificar e responder a incidentes de rede. Bom, maravilha. Nesse caso, o Vigilant vai te atender perfeitamente. Todas essas soluções que você falou exportam syslogs, nós recebemos eventos de arquivos, nós até, acaba que a parte de auditoria do sistema operacional, eu incremento a sua detecção. Porque imagina que o EDR ele é muito individualista, né? Ele está ali só tratando ele, dane-se a volta. Mas ele é um só. Se um malware começa a rodar na máquina e não tem assinatura, a chance de eu pegar é maior do que o seu antivírus. Por quê? Porque eu vou testar o hash disso em 80 bases de antivírus, 100 bases de antivírus, que é o serviço que a gente usa. De novo, eu não sou o antivírus, eu não tenho, como é que fala? Sandbox, eu não tenho quarentena, eu não tenho nada disso. Mas eu tenho análise de comportamento. Então, eu posso incrementar ainda a resposta do próprio antivírus que você usa. É isso. Está respondido, Edu? Obrigado. Marco, manda bala. A gente ainda tem mais um tempinho aqui, antes que eu tenha que pular para a próxima. O meu é rapidinho, é só primeiro te parabenizar pela explanação. Eu queria saber se essa gravação vai ser disponibilizada depois e eu te explico por quê. Exatamente a pessoa técnica que deveria entender todo esse processo, ele teve um problema pessoal, não pôde participar, mas eu, como estive no stand de vocês lá no Mindsec, entendi o processo, e eu quero até fazer um parênteses aqui. É muito importante essa explicação que você deu em termos de aculturamento, de entendimento do que é cibersegurança, porque o que mais eu vejo ocorrer é o seguinte, é a gente comprar um monte de ferramenta, depois não sabe o que fazer com ela. Então, primeiro você estuda o processo, estuda todo o teu negócio, o que é que você tem de fundamentação para depois você administrar a vinda das ferramentas que são as apropriadas. E uma coisa que você falou que me deixou bem... Porque assim, deixa eu te explicar rapidamente o que acontece. Por que eu estou aqui na reunião? Eu comecei a trabalhar aqui no Brasil há 5 anos com uma ferramenta inglesa de proteção e gestão de credenciais. Na mesma conceituação que você colocou aqui, nós não estamos preocupados com os modelos de proteção de credenciais que tem no mercado. Nós estudamos o mercado, estudamos o tipo de entrada, como é que o hacker faz, e aí nós desenvolvemos essa ferramenta em função disso, de premissas básicas, quais sejam. Você falou de usuário, você falou de pessoas que estão dentro do parque tecnológico. Você precisa entender como é que o usuário age, por que ele toma determinadas atitudes, etc. E aí é o seguinte, uma coisa fundamental, por exemplo, na ferramenta que eu trabalho, a gente entende que é fundamental que o usuário não conheça a credencial. É um ponto básico, porque aí ele não faz fraude, ele não compartilha credenciais. Então, esse movimento que você diz de entender o processo, como é que é, e desenvolver a ferramenta em função desse entendimento, eu reputo de extrema importância. Outra coisa, nós precisamos dar valor à ferramenta nacional. Nós temos tanta capacidade técnica quanto as pessoas lá fora, quanto grandes ferramentas. Foi esse um dos motivos que me fez procurar o stand de vocês, começar a bater papo e entender o processo. Então, por que me interessa isso tudo? Porque eu sabia que só atender cliente com uma ferramenta de proteção de credenciais, ainda que seja um assunto extremamente importante, ela não cerca toda a jornada de cibersegurança. E aí eu fui me adequando a determinados parceiros que resolviam etapas da jornada. E a tua ferramenta me parece ser extremamente oportuna em função desta jornada de cibersegurança. Por esse motivo eu os procurei, eu gostaria de ter realmente a gravação, eu vou discutir isso com a pessoa técnica, com o meu conhecimento, vamos dizer, tecnologia nível 1, mas que eu entendo todo esse histórico que você... Para mim é extremamente importante entender tudo isso. A ferramenta por si só, ela me parece assim fantástica em termos de atender exatamente aquilo que é necessário. Eu estava acompanhando ontem ou antes de ontem, eu estava acompanhando
uma reclamação dos profissionais, os CISOs, em relação aos SOCs. Os SOCs estão sobrecarregados, vem muita informação e não dá tempo de trabalhar de 100 vou chutar aqui, de 100 informações que vêm para se controlar, se consegue controlar 30, quer dizer, 70 é muita coisa. Então você tem que ir na essência da coisa, e me parece que a sua ferramenta vai na essência da coisa. Então, só para justificar o porquê eu estou aqui, o porquê eu me interessei pela ferramenta, estou interessado em aprofundar ainda mais e, quiçá, a gente poder fazer uma parceria de que eu traga para os meus clientes da minha base esse tipo de ferramenta para poder complementar a minha jornada de cibersegurança. Maravilha. Obrigado, Marco. Obrigado pelo incentivo. E Marco, vai ser enviado para você assim que essa reunião finalizar, tá bom, Marco? Então, se muito você obrigado. já tem o seu contato, vai ser enviado na gravação. Tá perfeito. Muito obrigado. Bom, vai lá, Zeca. Com você. Acabamos, pessoal. Eu não sei se todo mundo viu, eu mandei no chat aí o nosso assistente. Vocês podem tirar as dúvidas, tem todo o programa de parceiro tá nele também. Eu queria só compartilhar duas coisinhas aqui com vocês. Os nossos níveis de parceria são básicos, tá? Então, nós temos 3 níveis hoje. Nossa ideia é ser simples e poder atender todo mundo. Então, hoje nós temos o Finder, que é aquele cara que ele, sei lá, almoça com um cliente que é um potencial usuário dessa solução, está precisando e o Marco, por exemplo, não tem tempo para trabalhar ele. Ele indica, a gente mapeia ele, faz todo o processo de venda, todo o processo de instalação e suporte, e o parceiro Finder tem a remuneração mensal. E aí nós temos os MSSPs, que são 2 níveis, são os revendedores. O Premium, que é até 20% de desconto, e o Enterprise, que é até 30% de desconto. Trocando em miúdos, é basicamente isso daqui, ó. Hoje nós temos uma oferta para o SMB, que para 50 dispositivos custa R$ 1.497, e aqui, por exemplo, nós temos 10% para o Finder, 20% para os níveis de parceiro que eu falei anteriormente, tá? Então, também a nossa tabela de preço, ela é simples, tá? Então, você não tem que ficar precificando. Se eu tiver um ambiente com 200 máquinas, esse valor aqui vezes 2. Se eu tiver 140, divide esse valor aqui por 100 e multiplica por Proporcional. 140. É proporcional. Tá? Nós estamos agora nós chamamos aqui de Black November, que é uma oferta que nós criamos agora, que nós conseguimos vender muito agora após o evento. Então, é um contrato de 36 meses, essa oferta válida até 29/11, e o primeiro pagamento do cliente para janeiro de 2025. O que a gente entrega também no programa de parceria? Subscription. Então, vocês têm aqui o desconto. Se você vender por 1.497, está incluído o Subscription e o MXDR, que é o SOC do Vigilant. Quando nós lançamos o SOC, foi justamente pensando no parceiro. Como que o parceiro pode aumentar a receita dele num ambiente de cibersegurança? Então, com o Vigilant aqui, nós trazemos para o parceiro uma espécie de uma sociedade. Então, imagina. Nesse caso aqui, para os clientes menores, até 200 máquinas, esse é o modelo que a gente aplica no mercado. Quando você passa de 500 máquinas ou 1.000 máquinas, o preço ele cai bastante. Tá? Então, por exemplo, 1.000 máquinas, nós conseguimos fazer esses dias um preço de R$ 16.900. Então, saiu lá nem R$ 17 o preço do Vigilant. Tá? E aí, tem cliente que tem abertura, por exemplo, nós temos clientes que são de infraestrutura, em vez dele dar desconto, por exemplo, na fibra ótica, que o cliente está pedindo, entrega o Vigilant com um valor lá de R$50, então ele entrega valor agregado, e aí o cliente acaba nem olhando mais para o link. Então, nós temos diversos tipos de parceria e moedas de troca que os nossos parceiros têm feito no cliente. Em suma, para cada R$1.000 que você coloca de licenciamento, você pode colocar aí 50% disso em MXDR. Então, a ideia é você levar lá para o cliente R$2.000, se você fizer o trabalho de SOC, você fica com 1.000 e o Vigilant fica lá com 700. Então, a ideia é que o parceiro ganhe muito dinheiro com isso e tenha uma facilidade de levar de forma simples
assim como o Vigilant com o seu radar, né, de ameaças, a nossa precificação, a forma, os nossos níveis de parceria são 3 níveis apenas. E é o que eu queria mostrar para vocês, era isso. Vou Ótimo. mandar tudo isso aqui, só a oferta que não está no nosso WhatsApp, no nosso assistente, mas o programa de parceria, a política, o contrato, os datasheets, os estudos de viabilidade, os cases, estão todos lá para vocês avaliarem. E assim que se tiver alguma dúvida, pode me chamar. E a gente assinando o contrato, vocês já vão estar prontos aí para fazer POC, para revender, para fazer o onboard na solução. Enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Alguém mais alguma dúvida? Se não tiver, gostaria de agradecer a presença de todos, Adriano, nossa equipe aí. E estamos à disposição no WhatsApp aí, o David também está ajudando a gente aí com os parceiros também. Sim, quem já estiver em contato comigo, estou à inteira disposição para tirar todas as dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito bom. Obrigado. Agradeço Obrigado, a todos pessoal. aí pela explanação. Muito obrigado. Um abraço. Nada, um Até mais, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Podemos mudar o nosso KNAI principal do CNPJ? Só falar com o pessoal. Mudar, não. 12 vezes.